Diga aí, meus biologueiros, beleza? Tudo certinho? Gente, vamos trabalhar a anatomofisiologia dos moluscos, tá? Nossa segunda aula sobre moluscos, tá bom? É uma aula um pouco mais longa, porém tá bem detalhada, tá certo? Então, para a gente começar, nós vamos começar a trabalhar com um organismo que é um padrão, tá? A gente vai sair trabalhando todos os organismos, porque ficaria muito cansativo e basicamente nós iríamos comentar aspectos relacionados a todos eles de forma igualitária, tá certo? Então, em virtude desse aspecto é que nós escolhemos normalmente um organismo padrão. Então nós temos aí um gastrópoda, tá? Esse gastrópoda, dentro dessa perspectiva nós vamos inserindo outros aspectos, outras especificidades em relação aos organismos desse grupo, tá certo? Então, vamos começar aqui, ó. Pegar aqui um pilotinho, deixa eu colocar aqui o pilotinho para vocês seguirem aí o esquema que eu fiz com muito carinho para vocês, sendo do coração, tá? Olha lá, vê bem. Então, a gente começa falando sobre o tubo digestivo, o tubo gastrointestinal, né? Tubo digestivo, ele é completo, você pode verificar aqui a partir da boca e você tem um ânus aqui na parte posterior, tá certo? Então, é uma característica que persiste a partir dos nemátodas, como a gente viu. Existe um aspecto interessante que eu gostaria que vocês não esquecessem e que é muito comentado aí nos nossos vestibulares, que é exatamente a presença de uma língua raspadora. O nome dessa língua é chamado simplesmente por rádula. Essa rádula, ela tem os dentículos e esses dentículos à base de quitina, ele consegue raspar a superfície onde ele se encontra, tá certo? Olha lá, aqui eu tenho uma estrutura também que é muito comentada e muito destacada para a gente, que é o páleo, manto ou prega palial. Tudo isso aí, a cabeça, tudo isso eu tenho que saber, pode cair dessas formas, tá certo? É um tecido especializado em produzir a concha, tá? Então, falei em produção da concha, eu falo em manto, prega palial, que não está aí, mas eu estou destacando para vocês, ou simplesmente palio, tá certo? Em virtude da presença desse tecido, é que você tem diversas estruturas relacionadas à concha, né? Conchas bem diferentes, né? Acredita-se, os biólogos que trabalham com evolução, eles acreditam o seguinte, que essa concha, essa resistência que a concha apresenta, com tanto carbonato de cálcio, né, fosfato de cálcio e íons cálcio em geral, ocorre em virtude da proteção, né? Então, observe que eu coloquei aqui, ó, que a concha ela sofre uma torção, né? Ela sofre uma torção. E essa torção, durante o seu crescimento, durante o desenvolvimento do organismo, né, viabiliza exatamente maior proteção à sua massa visceral, tá certo? Observa também aqui, ó, que nós encontramos uma glândula digestiva. Essa glândula digestiva, ela se assemelha a duas estruturas do nosso corpo, que seria um fígado e um pâncreas. Por isso o nome hepatopâncreas. Beleza? Então aqui eu tenho uma glândula digestiva que auxilia bastante no seu processo de degradação de nutrientes. Você tem um estômago bem dilatado, né? Como vocês podem ver, uma estrutura bem robusta para receber esse aporte de nutrientes, tá bom? Aqui eu encontro o intestino, ele bem alongado, onde ele vai desembocar em um ânus, tá? Na parte terminal do organismo, onde nós encontramos também a brânquia, ó, tecido branquial. Qual a função da brânquia, pessoal? O que a brânquia faz? Promove respiração. Aí vem uma dica que eu já vi caindo em prova. Colocam assim, ó, a brânquia retira a água, o oxigênio da molécula da água. Não, de jeito nenhum, não acontece desse jeito não, tá? Presta bem atenção. As concentrações
essa brânquia, ela vai retirar o oxigênio que está dissolvido. Isso em todo e qualquer tipo de organismo que tenha respiração branquial. Ele vai retirar o oxigênio que está dissolvido na água, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, ó, seguindo aqui, você tem um coração, um coração. Nota que eu havia comentado para vocês que existem dois tipos, dois tipos de estruturas no que se diz respeito à circulação, né? Eu havia comentado para vocês que existe a circulação fechada e aberta. No caso aqui dos gastrópodos, a circulação ela ocorre de forma aberta ou lacunar. Cabeça, por que aberta ou lacunar? Porque existem lacunas e essas lacunas vão propiciar a saída do sangue, né, para nutrir os tecidos. O celoma, que a gente já viu, vocês já sabem o que é, né? O celoma, cavidadezinha revestida com tecido oriundo da mesoderme. Nefrídeo, tá? Que eu posso também chamar por metanefrídeo, que está aqui bem bonitinho para vocês, tá bom? Cabeça, metanefrídeo faz o quê? Qual a função? Excreção, né? Observa que eu coloquei uma dica aqui em cima, ó. Ostras e mexilhões não apresentam rádula. Gente, sai a casca de banana. Normalmente o Enem coloca isso pra gente. Essas provas, elas abordam isso pra gente. Se liga na parada. Ó, ostra e mexilhão, esses dois grupos de organismos, eles são filtradores. Eles apresentam sifões, um inalante e outro exalante. Então não existe a necessidade desses organismos apresentar uma estrutura raspadora, já que ele é filtrador. Então, se ele está filtrando ali o plâncton, fitoplâncton, zooplâncton, iquitioplâncton, mixoplâncton, todos os plânctons da vida, não existe a mínima necessidade dele apresentar rádula. Agora, um gastrópodo como esse não. Ele precisa da rádula, né? Ele precisa, porque imagina um caramujozinho que está ali, aí por cima de uma folhinha, aí daqui a pouco ele encontra a folha, então ele vai raspando aquela folha, né? Ele não é filtrador, como a gente pode verificar aqui, nesse esquema, tá? Observa que ele, na proporção que está raspando, está tirando nutriente. E o tubo gastrointestinal dele vai promover exatamente a degradação do nutriente, tá? A concha, que é produzida, que eu já havia falado para vocês, pelo manto, páleo ou prega palial. Esses três nomes estão corretíssimos, tá? Brânquia, que a gente já havia comentado. A cavidade do manto, onde você tem a liberação das fezes, né? Onde você encontra também o desprendimento dos resíduos nitrogenados, principalmente amônia, quando eu falo ambiente aquático, tá certo? Falei em ambiente aquático, eu falo em amônia. Cabeça, por que amônia? Porque a amônia ela é uma substância tóxica, então, oriunda do metabolismo de proteína. Se você analisar direitinho uma proteína, um aminoácido, né, a estrutura básica de uma proteína, um aminoácido, você vai encontrar dois radicais bem distintos, né? Eu vou encontrar um radical que é o NH2, que é aminoamina, e o C-OH, que é o ácido carboxílico. Então, na proporção que essas substâncias vão quebrando, você tem muito NH2 sendo liberado. Então, nas células, NH2 mais H dá NH3, a amônia. Então, existem organismos de ambiente aquático que vão, a grande maioria desses organismos, eles vão liberar amônia, tá? Porque eles estão em ambiente aquático. Aí você pode dizer, cabeça, mas baleia não é um organismo de ambiente aquático, mas não libera amônia, libera ureia. Opa! Observe que você tem que verificar sua ancestralidade. A baleia ela tinha um ancestral terrestre e depois ela entrou no ambiente aquático, né? Entrou no ambiente aquático e continua com o mesmo tipo de excreta, que é a ureia, tá certo? Então isso aí a gente vê depois, tranquilo? E aqui nós temos os músculos, né? Que auxiliam exatamente o deslocamento, o pé musculoso, né? Cordão nervoso, cordão nervoso ventral. E aqui a gente chegou novamente à boca,
Tranquilo? Então, basicamente, é exatamente isso aí que a gente tem sobre o grupo em relação à anatomofisiologia, tá? Porém, no que se diz respeito a outros aspectos, exemplo, vê lá no próximo slide. Eu coloquei para vocês com muito carinho que o manto, o pálio, né, ele produz a concha, auxilia a produção da pérola. Não são todos que produzem, que sintetizam a pérola, não são todos os bivalves, tá certo? Existem algumas espécies que são bem proeminentes para a produção da pérola e existe uma condição muito interessante. Quando algum fragmento ele penetra e fica ali entre o manto, né, é uma situação de proteção para o organismo, tá certo? Observa também que a partir daí dessa cavidade do manto, nós vamos encontrar brânquias e pulmões, né? Rádula, vão apresentar dentículos, raspadores de quitina, isso aí a gente já havia comentado. Ausente em bivalves, também eu comentei isso para vocês, mas é bom deixar aí que está bem descrito. Ó. Ostras e mexilhões são filtradores e são ótimos bioindicadores de poluente. E aqui nós temos a estrutura de uma concha, né? Nós encontramos aí o perióstraco, né? A camada prismática, que pode ser chamada simplesmente óstraco, e nós temos a camada nacarada. Amores, presta bem atenção. Ó, aqui tu tens o fragmentozinho que entrou, né? Que entrou, ó. Então esse fragmentozinho ele vai ser envolvido. Olha, aqui ele foi envolvido. Observa. Eita, passou. Deixa eu voltar, tá? Observa que essa estrutura aqui, ela vai ser formada em virtude, aqui já é a formação da pérola, tá certo? Essa estrutura vai ser formada porque um fragmentozinho, areia, até mesmo uma bactéria, um protozoário que entrou aí, né? A estrutura começou a viabilizar toda essa condição fisiológica, ela começou a viabilizar uma proteção na realidade. E essa proteção culmina exatamente na formação da pérola. Tá? Outra dica, o pessoal pensa que a pérola vem daquele jeito bem bonitinho, lindo. Não é daquele jeito não. Ali ela tem que ser lapidada ainda para ficar com aquela forma. Tá? Então, essa estrutura ela vai ser formada entre o manto, como eu havia comentado para vocês, entre o manto e a concha. Tá certo? Olha lá, para a gente fechar, concha, você vai encontrar ausente em polvos e lesmas, tá certo? Você não encontra concha em polvos e lesmas. Lula, você tem uma concha interna e a concha interna da lula é chamada simplesmente por pena, tá? E nós encontramos na maioria ela sendo externa, tá certo? Reprodução, desculpa, ó, reprodução sexuada. Você pode encontrar organismos dioicos ou monóicos. Fecundação externa ou fecundação interna. Beleza? Fecundação externa. Os dois organismos liberam no meio ambiente, né? As suas células germinativas, né? E quando a gente fala sobre fecundação interna, é quando existe uma estrutura que vai receber esse aporte de espermatozoide para ocorrer a fecundação. Tranquilo? E o desenvolvimento pode ser direto, sem ocorrer a formação de uma estrutura larval, e pode ser também indireto, com a formação da larva trocófora. Beleza? Então, do ponto de vista da fisiologia, né, da fisioanatomia, a gente tem isso aí para comentar para vocês, tá? Próxima aulinha, não perde, nós vamos falar sobre a parte de classificação desses grupos, tá certo? A classificação que nós encontramos dentro do grupo Molusca, beleza? Então, fica com Deus, um abraço no coração, tá? Tudo de bom e Deus é Pai, beleza?
Abraço.